Mariana Guedes é fonoaudióloga, é especialista em audiologia também e mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. E é fundadora do projeto Audição na Criança, junto com a Gisela, né, Mari? Se você quiser contar um pouquinho pra gente desse projeto. Na verdade, é um projeto que eu comecei com a Fabiola Meca, que é minha sócia também. A ideia da gente, alguns anos atrás, foi começar a divulgar informação sobre saúde auditiva na infância. A gente fez alguns cursos na área de processamento auditivo, que é o foco do trabalho da Fabiola e meu também, para professores, para fonoaudiólogos, né, divulgando essa importância da audição nessa idade pré-escolar, no aprendizado, né, e tudo isso. E aí, mais recentemente, a Fabiola, ela está trabalhando agora full-time, escola internacional, e a Gesiela assumiu essa parte, está junto com a gente e assumiu aí com o braço direito e esquerdo essa parte aí da nossa divulgação, do nosso trabalho para melhorar a saúde auditiva aí das crianças. Muito legal. A gente tem feito lives aqui todas as segundas-feiras, né? Então, se eu não me engano, desde abril, já passou bastante tempo, né? Então, eu acho que eu já fiz mais de 15 lives aqui. E esse assunto de audiologia infantil, de avaliação audiológica infantil, ele estava pendente aqui, vários pedidos, né? Muita gente queria conversar sobre esse assunto e quando chegou a hora de incluir esse tema na live, não pensei em outra pessoa, né? Você é minha referência nesse assunto. E, Mari, eu acho que seria muito legal, inclusive pelo nosso público-alvo aqui do especialistas, nós falarmos sobre cuidados na avaliação audiológica infantil, né? Eu acho que desde o protocolo, quais são os testes que a gente deve escolher, até a questão da interpretação, né? Que eu acho que é tão importante. E criança não é um mini adulto, né? Como a gente escuta por aí. Exatamente. Não é. Tem várias peculiaridades, né? Vamos conversar primeiro sobre os protocolos de avaliação, né? O que você tem como experiência, assim, de testes para as faixas etárias diferentes? Assim, até 3 meses a gente sabe que tem um protocolo, né? Depois, maiorzinho já tem outro. Conta pra gente. Tá. Então, na verdade, uma das coisas que eu sempre falo, Mônica, e falo nos congressos, falo nas minhas aulas, principalmente quando a gente está trabalhando com profissionais que não são da área de fonoaudiologia, né? Então com médicos, outros profissionais da saúde, é que a gente não tem idade mínima para avaliar a audição da criança. A audição, ela pode ser avaliada desde o nascimento, em qualquer faixa etária. E isso é muito importante, porque eu já vi muito isso. Eu nunca mandei a criança para áudio porque ela não tem idade ainda para fazer áudio. Isso é um mito, tá? E a gente tem que derrubar esse mito. A gente pode avaliar a audição da criança em qualquer faixa etária, desde o nascimento. O que vai mudar é o método que a gente vai utilizar, o exame que a gente vai fazer e a interpretação desses resultados. Mas a avaliação da audição, ela pode ser realizada em qualquer etapa da vida do indivíduo, né? Então, isso é uma coisa importante. Obviamente, quanto menor é a criança, então, por exemplo, um recém-nascido, a gente vai trabalhar com testes mais objetivos, porque a criança não tem condição cognitiva, motora e linguística de nos dar uma resposta verbal, uma resposta condicionada, né? Então, a gente vai usar mais exames objetivos, como o teste da orelhinha, que é o exame da emissão autoacústica, que a gente já tem, inclusive, como lei para triagem, a gente faz no berçário. A imitanciometria, que é um exame básico, né? Ele faz parte da avaliação audiológica básica e você pode fazer em qualquer faixa etária. A gente vai usar os testes de potenciais de tronco encefálico, né? Então, os testes eletrofisiológicos. E à medida que a criança vai amadurecendo esse comportamento, vai tendo aumento da idade cronológica, a gente pode ir utilizando, então, os testes comportamentais. Desde uma avaliação instrumental, um reflexo cócleo-palpebral, né, uma audiometria com reforço visual, uma audiometria condicionada e depois a audiometria convencional. Mas qualquer idade a gente tem formas de pesquisar o funcionamento da via auditiva.
Uhum, uhum. Isso é muito interessante que você está falando sobre a questão comportamental, né? Porque realmente, quando a gente fala em audição, a gente está falando em comportamento, né? Exato. Diferente de determinar topodiagnóstico, né? Então, eu vou fazer um exame objetivo para identificar o local da lesão. Isso é outra coisa, né? Agora, como a criança está reagindo ao som, como ela se comporta diante do som, é outra história, né? A gente não consegue isso por meio de exames objetivos. Objetivos, isso. O exame objetivo, ele vai nos dar alguns dados. Então, na emissão otoacústica, o que a gente vê nas emissões otoacústicas? Células ciliadas estão funcionando? Eu tenho aquela resposta, né, aquele tom de retorno, que é a emissão otoacústica. Então, eu sei que ali, pelo menos, aquela etapa da fisiologia está ok. Quando eu faço um potencial eletrofisiológico, um BERA, por exemplo, um PAT por clique, o que eu estou avaliando ali? Sincronia neural. Posso dar uma pesquisada de limiar? Posso fazer uma pesquisa de limiar com um BERA, né, clique, um PAT clique? Posso, devo em alguns casos, mas ele vai me dar uma informação sobre uma parte da via, né, até que intensidade aquele som está sendo conduzido, né? A gente pode fazer isso depois por frequência específica, que é o recomendado quando a gente precisa ter uma informação maior sobre a via auditiva dessa criança. Já os testes comportamentais, eles me dizem um pouco mais como a criança lida com o som. Ela tem atenção para o som, ela localiza a fonte sonora, ela busca de onde está vindo esse som, né? Ela responde adequadamente para a presença e ausência, até a gente chegar nos testes de processamento auditivo, que são os testes de habilidades centrais e que me mostram como essa criança ou até esse adulto está lidando com aquilo que está entrando no sistema dela, né? Que processos ele está usando para decodificar o som. Então, a gente tem aí um mundo de coisas para avaliar na audição periférica e central. Exatamente. E quando a gente fala de medida de imitância acústica, né? Ela é tão importante. E existem alguns cuidados que a gente tem que ter aí com crianças pequenas, né? Com bebês recém-nascidos. A primeira é a sonda, né? O primeiro cuidado é a utilização de uma sonda correta, né? Conta pra gente um pouquinho disso. Então, isso a gente já tem evidência, já tem alguns anos, que a sugestão da literatura é que quando a gente for pesquisar a imitanciometria numa criança pequena, num recém-nascido, num bebezinho, que a gente utilize a sonda de 1000 Hz ao invés da sonda tradicional de 226 Hz. Né? Porque a gente vê que quando você utiliza o tom de varredura, né, a sonda ali com o tom de 1000 Hz, você tem uma sensibilidade maior para pequenas alterações dessa orelha média, que quando você faz com o tom de 226, a gente não pega, ou pode ter até um fator de confusão, você tem uma curva aí de duplo pico, ou uma curva mais baixinha, e você fica na dúvida se aquela criança tem alguma questão de orelha média ou não. Então, a literatura já mostrou para a gente que a forma mais sensível para a gente avaliar aí um bebê, uma criança pequena, é utilizando o tom de 1000 Hz na sonda da imitanciometria. Depois essa criança vai crescendo, a anatomia vai mudando, ela vai se aproximando, né, vai se aproximando aí do padrão adulto, e você pode utilizar a imitanciometria com a sonda convencional. Mas se ela é bebezinha, a recomendação é usar o tom de 1000 Hz. E sempre antes de uma emissão otoacústica ou de um potencial evocado, né? Isso, vai depender em que momento que você está da avaliação. Então, se você está fazendo a triagem auditiva, o exame de escolha da triagem auditiva é a emissão otoacústica. Quando a gente tiver uma falha nessa emissão otoacústica, a gente vai fazer um reteste e aquilo, né, se reproduz, a gente vai precisar de uma investigação diagnóstica, a gente não pode esquecer que a imitanciometria tem que fazer parte dessa investigação diagnóstica. Não é raro a gente receber uma criança que falhou na triagem, repetiu o teste, fez a falha de novo e fez o eletrofisiológico e vem para a gente só com a emissão e o eletrofisiológico sem ter feito uma imitanciometria, né? E a gente tem que lembrar que a imitanciometria ela pode ser feita em qualquer idade, é um exame rápido, né? É um exame fácil de ser feito
Então, ele é recomendado fazer parte dessa bateria de diagnóstico. A gente não pode esquecer dele. Às vezes fica só nas emissões e nos eletrofisiológicos e esquece da imitanciometria, que inclusive nos ajuda a tirar dúvida, Mônica, de alguns resultados. Às vezes tem uma latência aumentada, fica na dúvida, será que isso é condutivo ou não, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, a imitanciometria nos ajuda muito a ver a condição dessa orelha média e a fazer o cross-check entre os exames, né? Então, é muito importante que ela faça parte do protocolo do diagnóstico em qualquer faixa etária. Você não tem contraindicação por faixa etária da imitanciometria, você pode fazer em qualquer faixa etária, né? Desde que a criança tenha condição para isso, né? Não tem alteração, não tem perfuração tipânica, enfim. E permita, né? Mas os bebezinhos permitem. Tem aquela faixa etária ali que é um pouco mais complicada. 2 anos. Assim. Perto dos 2 anos, entre 1 ano e meio e 2 anos, eles ficam um pouco rebeldes. Mas a gente tem técnica para isso, a gente consegue fazer o exame, né? Então, hoje em dia, as galinhas pintadinhas da vida, a Peppa Pig, nos ajudam muito. E a gente consegue manter a criança um tempo mínimo sentada para conseguir fazer o exame quietinha, ou pede para a mãe, né, volta dormindo, e a gente faz com a criança dormindo. Então, são técnicas, são, né, formas de quem lida com criança, a gente vai desenvolvendo aí essas habilidades e consegue fazer o exame. Mas ele não tem contraindicação, a não ser que você tenha realmente uma alteração aí de orelha média. E outra coisa importante, Mo, nessa etapa do diagnóstico, é olhar o ouvido, né? Mesmo se a criança falhou na triagem, vai para um BERA, para um potencial de tronco, tem que olhar, se tiver cera, tem que tirar a cera, porque você vai fazer muitas vezes com inserção, então se tiver algum bloqueio por cera, às vezes a orelha é tão pequenininha que um pouquinho de cera já interfere, já bloqueia. Então, limpar o ouvido e fazer a imitância, eu acho muito importante nesse protocolo aí de diagnóstico da criança pequena. Com certeza. Tem algumas perguntas aqui sobre a sonda de 1000 Hz. Se ela também pode ser usada em adultos e até que idade ela é recomendada. Tá. Então, ela pode ser usada em adulto, mas não faz sentido, né? Exatamente. A gente faz com a do 226. Tem alguns autores que sugerem até 6 meses, alguns autores sugerem até 1 ano. Mas nessa faixa aí de bebezinho, né, até 1 ano, você pode utilizar a sonda de 1000 Hz. Então, a gente vê aí 6 meses, 9 meses, 12 meses, entre 6 e 9. É mais nessa faixa etária de bebezinho. Depois ela vai crescendo e a gente vai ter um bom exame com a sonda convencional. Mas para quem trabalha com esse diagnóstico precoce, com essa faixa etária de bebê, a gente precisa mesmo ter a sonda de 1000 Hz, porque ela dá um exame mais sensível para a gente. A Raquel também está perguntando se recém-nascido de 3 dias pode fazer PEAT, criança com IRDA. Então, na verdade, eu não faço a parte de eletrofisiológica, eu tenho as grandes amigas que fazem e que tiram todas as minhas dúvidas quando eu preciso. Mas, assim, o que a gente vai ter que fazer quando a criança tem os fatores de risco, ela é muito novinha, é considerar a questão da maturidade, né? Então, a gente pode ter algumas diferenças nos exames, principalmente se é uma criança prematura extrema, algumas questões aí relacionadas à maturidade do sistema. Então, você pode fazer também em qualquer faixa etária, mas você vai ter que ter um olhar, tem que ter experiência naquele protocolo, né? O mais importante é a interpretação, né? Você não pode olhar um exame de uma criança com essa faixa etária da mesma forma que você olharia você olha de adulto, exatamente. Né? De adulto, exatamente. Ou de 7 anos, de 8 anos, né? Já tem uma maturidade diferente, né? Isso, então a gente pode fazer os potenciais, sim. O importante é que seja feito por uma pessoa com experiência em avaliação infantil. Porque fazer o PEAT para ver sincronia de via, para ver questões neurológicas em adulto e fazer com esse olhar infantil é muito diferente. Então é importante que no serviço, né, quem for fazer tenha experiência com o diagnóstico de criança pequena, porque aí essa pessoa vai levar isso em consideração, vai usar os parâmetros de estimulação adequadas para pesquisa de limiar, para pesquisa de sincronia nessa faixa etária. Se for o caso, uma suspeita, por exemplo, de um fator de risco
riscos que leva a pensar numa neuropatia, a pesquisa na inversão de polaridade para ver microfonismo coclear. Então, é importante que o profissional que avalie seja um profissional com experiência no diagnóstico infantil e ele vai usar os parâmetros adequados e vai poder fazer um bom exame, mesmo numa criança muito pequenininha. Uhum. E com relação à infraestrutura, né? Dá algumas dicas aqui pra gente, porque é diferente você atender, receber uma criança no seu consultório, né? Do que receber um adulto, obviamente. Tá. E eu me lembro, na época que eu fazia áudio infantil, eu tinha na minha cabina uma floresta pintada do lado de fora, né? E as crianças ficavam encantadíssimas com aquilo. Então viam a floresta e queriam entrar e tinham vontade de brincar, achavam que ia ser uma brincadeira de casinha. E a gente ainda usa esse tipo de técnica hoje, é recomendado, algum tipo de equipamento especial também. Também usava seringa para pré-moldagem, aquelas seringas de bichinho, sabe? Tá. Então, assim, eu gosto muito, a professora Kátia Almeida, ela fala muito isso, né, Mônica? Se você vai se propor a fazer um serviço, você tem que ter meios e os equipamentos para isso. Então, se eu vou oferecer no meu consultório que eu faço avaliação audiológica de crianças pequenas, que eu faço avaliação comportamental de crianças pequenas, que eu faço a evitanciometria de crianças pequenas, eu tenho que ter um equipamento, por exemplo, que me permite usar a sonda de 1000 Hz. Então, se eu não tenho um equipamento que não me permite usar a sonda de 1000 Hz, se eu não tenho um reforço visual para condicionar uma criança pequenininha, eu não posso oferecer esse serviço na minha clínica porque eu não vou ter sucesso no meu procedimento, né? Então, eu acho que a gente precisa ter o equipamento condizente com aquilo que a gente quer oferecer de serviço. Então, nesse caso, se eu vou oferecer imitanciometria numa faixa etária antes de 1 ano, eu preciso que o meu equipamento tenha esse tipo de configuração, por exemplo, tá? Aí, se eu trabalho com um público infantil, o que a gente vai pensar, né? As crianças, muitas vezes, os bebezinhos são tranquilos porque eles vêm dormindo, muitas vezes não entendem, então, mas essa faixa etária entre meio, 3 aninhos, 4 aninhos, é uma faixa etária lúdica, que não vai com qualquer um, eles têm desconfiança, né? Então, a gente tem algumas coisas. Eu tenho um espéculo de otoscópio, que é uma tromba de um elefante, por exemplo, então eu falo, vamos deixar o elefante olhar a sua orelha, né? A gente tem os brinquedos para condicionamento, tem um reforço visual para a criança que ainda não consegue fazer o condicionamento com encaixe, então me dá uma possibilidade alternativa quando a criança não condiciona bem, da gente tentar tirar esse limiar usando o reforço visual, que para algumas faixas etárias é mais fácil, né? Então eu acho que a minha cabine não tem pintura, até porque o que eu fiz? Eu fiz um estúdio, uma cabine maior, porque isso é uma coisa que eu observo muito. A criança, diferente do adulto, ela não vai entrar sozinha na cabine, pelo menos até uma certa idade. Então, muitas vezes entra a criança e entra a mãe. E muitas vezes eu preciso ter uma segunda colega fonoaudióloga que às vezes precisa ficar lá dentro para monitorar o condicionamento enquanto eu estou operando o equipamento. Porque se eu quero um bom exame, eu tenho que estar preocupada com o que eu estou fazendo no equipamento, mas eu não posso perder a reação das crianças. E se eu divido a minha atenção, eu posso perder alguma informação importante. Então, lá na nossa clínica, a gente tem por hábito, numa determinada faixa etária, fazer o procedimento com 2 fonoaudiólogas. Já tem muitos anos que a gente faz isso, deu certo, então a gente mantém para uma certa faixa etária ou para crianças com dificuldades de linguagem ou de contato, de resposta, a gente faz o procedimento em 2 fonoaudiólogas, porque daí eu tenho uma centrada no equipamento, nos estímulos, nas intensidades, no que eu estou fazendo, e eu tenho a outra fonoaudióloga que também tem experiência em avaliação infantil, junto com a criança, condicionando, manipulando os distratores para que eles distraiam a criança, mas não tanto a ponto dela não perder a resposta. Então, a gente faz esse trabalho muito em dupla, né? Então, para isso, entra na cabine a mãe, a criança, a outra fono. Eu não posso ter uma cabine de 80 por 80, né? As crianças não entram, você fecha a porta, né? Elas ficam. Então, assim, 1,80 por 1,80 já é um tamanho razoável. Se for um pouquinho maior, melhor, mas 1,80 por 1,80 é confortável, né?
já fica com conforto. 1,50 por 1,50 às vezes fica um pouco ainda apertadinho. 1,80 por 80 você ainda cabe lá as 4 pessoas, as 3 pessoas direitinho, né? Ter um pé direito um pouquinho mais alto também, porque às vezes a criança, você fecha aquela porta, ela estranha, começa a chorar, ela entra bem com você, ri com você, entra na cabine, quando você fecha a porta, a criança começa a chorar. Então, a gente, numa das clínicas, a gente tem a cabine grande de 1,80 por 1,80, na outra a gente fez uma sala tipo estúdio, com a parede forrada em verdinho e tal, e dá uma sensação um pouco mais agradável para a criança. Então, é uma das preocupações que a gente tem com esse público. Foi muito legal essa dica de colocar uma outra fono dentro da cabine, né? Porque realmente observar a reação da criança faz toda a diferença, né? Faz. Que olha assim, buscando, né? Principalmente essas crianças que são menorzinhas ou que têm alguma dificuldade de comunicação. Então, a gente avalia muita criança do espectro autístico, a criança com paralisia cerebral. Então, nem sempre ela vai ter aquela reação de virar o pescoço ou de encaixar uma pecinha, porque ela tem, às vezes, limitações motoras, limitações de contato, limitações de linguagem. E, às vezes, é isso, é uma parada de sucção, né? Se a criança está mamando ou está com a chupeta, então ela está lá... Você dá o estímulo, ela para, sabe? É uma virada de olho. E se for consistente, né? Exatamente. Às vezes ela dá um sorriso antes. Então, a gente tem essa faixa etária ou crianças com esse perfil, né, de alguma outra alteração associada. A gente tem esse hábito há bastante tempo, funciona bem pra gente, de fazer sempre em dupla esses exames. Ajuda bastante. Muitas vezes a gente não faz num dia só, a gente marca retorno. Então, num primeiro dia a gente faz esse contato, conhece como é a resposta da criança, conhece como ela funciona, faz uma orelha, faz 2 frequências e ela retorna para a gente continuar. Então, quando você se dispõe a fazer avaliação infantil comportamental, né, nessa faixa etária, a gente também tem que estar disposta a ter um tempo de agenda maior e a ter a possibilidade de ter que ter retornos para a gente concluir essa avaliação. A Fabiana está perguntando, em tempos de Covid, como administrar uma outra fono dentro da cabine? Tá, então assim, a gente realmente ficou um tempo fechado, tá? Então, enquanto a gente não tinha aqui em São Paulo essa liberação, a gente infelizmente teve que ter esses exames cancelados, a gente ficou bastante tempo só atendendo realmente urgência e emergência, né, como manda o protocolo. Agora que a gente está tendo uma liberação a gente voltou a abrir a agenda, ainda a gente não está tendo a demanda de crianças que a gente tinha para esse tipo de avaliação, porque as próprias crianças estão em casa, os pais também estão segurando. Então, nesse tempo aí de Covid, a gente fez 3 avaliações de crianças pequenas, uma porque era pré-operatório, precisava dessa resposta para operar, e 2 porque vieram para avaliação, estão com dúvidas em relação a desenvolvimento linguístico, os pais estavam ansiosos, não quiseram esperar, mas a nossa demanda diminuiu. Como a minha cabine não é uma cabine, é um estúdio, então ela é uma sala estúdio mesmo, grande, a gente tem feito, mas assim, a mãe usa máscara, usa propé, a criança, a gente usa máscara, face shield, tudo como manda o figurino. A gente tem feito a imitanciometria na sala com a janela aberta e entra para o estúdio somente na hora da audiometria para ficar o menor tempo possível lá dentro, né? E os pacientes, de acordo com a situação, cientes de que eles estão vindo nesse período, passando por esse processo. Então, a gente está tentando tomar toda a segurança, todo o cuidado com a segurança, de acordo com as recomendações, mas a gente tem feito bem menos exame nesse período. As próprias famílias, acho que estão esperando um pouquinho mesmo, né? Se der para esperar, né? Alguns dias, alguns meses, né? O que eu observei é que da semana passada para essa é que começaram as ligações e as marcações, mas até o início de junho, realmente eu tinha feito acho que um caso só, que era uma falha de triagem, veio para um reteste porque a mãe estava desesperada, mas assim, realmente o público deu uma parada também nesse tempo, né?
Aliás, eu acho bacana a gente falar sobre isso. Você falou, a mãe estava desesperada, né? A gente sabe que os pais chegam desse jeito, né? Sim, gera uma ansiedade muito grande, né? E faz parte, né, desse momento, assim, de acalmar os ânimos antes de iniciar uma avaliação, não faz? Isso. Muitas vezes, quando a gente trabalha, né, porque lá na clínica a gente não faz só o diagnóstico, só o exame, a gente também faz todo o protocolo de adaptação pediátrica, então a gente faz o acolhimento dessa família. Então, assim, é bem variado o público. Então, tem aqueles pacientes que vêm só para exames. Foi no médico, tá com suspeita de otite, vai por tubinho tal, e vem para fazer uma avaliação muito pontual, porque a mãe quer ver se está com secreção, com efusão naquele ouvido, para saber se bota tubinho ou não bota tubinho. Então, a gente tem um público pré-escolar bem grande dessa parte. A gente tem aquelas crianças que vêm para audiometria porque estão com atraso de linguagem. E ou o médico ou a fonoaudióloga solicitou áudio para descartar uma questão periférica. Então, aí a gente faz um acolhimento, muitas vezes eles perguntam, apesar de ter a fono, eles perguntam para a gente o que a gente acha da fala, se é assim mesmo. Então, a gente, né, tem esse suporte e acaba acolhendo um pouquinho e fazendo o exame, acalmando, tranquilizando essa família. E a gente tem essas que vêm por falhas de triagem, que vêm para diagnóstico ou que vêm para um processo já meio encaminhado para protetização. E aí, nesses casos, a gente acaba não fazendo só o exame, né? Ela entra para um processo de acompanhamento mesmo, onde as audiometrias fazem parte do processo de acompanhamento, mas é uma família que vai ficar com a gente no longo prazo, né? Então ela é acolhida, muitas vezes na primeira consulta a gente fica uma hora inteira mais conversando, nem faz todo o exame, depois ela volta e a gente vai fazendo aos pouquinhos, porque é uma família que vai ficar conosco para esse acompanhamento. Então a gente faz todo esse processo aí de reabilitação, de aconselhamento, né? Além do exame de audição. Até para preparar para a avaliação audiológica, né? Exato, porque muitas vezes a ansiedade é muito grande, a mãe precisa conversar antes. Se você colocar na cabine direto, é tanta angústia, tanta ansiedade, e às vezes uma resposta que a criança não vai dar, já cria na mãe um medo muito maior. Então, eu acho muito mais produtivo, a gente conversa, a gente explica o que a gente vai fazer, a gente já avisa, olha, pode ser que ela não responda hoje, pode ser que ela responda, se ela não responder, fica tranquila, às vezes, né? Então a gente já vai direcionando para que essa mãe entre conosco na cabine mais tranquila também, né? Eles ficam muito tensos na audiometria. Sim, e orientada também, né? Teve uma vez que aconteceu comigo isso. Quando eu me dei conta, a mãe estava beliscando a criança, porque estava no colo dela, e ela beliscando para ela responder. E a gente vê isso, né? Às vezes a mãe dá pista para a criança, tipo, né? Vai, fala isso, ela disse pato, repete pato. E a gente deixa, então, né? Faz parte, aí a gente vai orientando. Então, quando a mãe vem para esse processo de um diagnóstico, que já tem um acompanhamento aí, a gente consegue fazer isso com mais calma, vai fazendo devagarinho, e a mãe se torna uma parceira mesmo nossa. Ela até ajuda a gente na avaliação, né? Por falar em logoaudiometria, né? Eu acho que é tão importante quanto as medidas de imitância, a gente quase não escuta falar, né? Sim. Então, a gente, obviamente, tem vários testes, né, para pesquisa, desde o limiar de reconhecimento de fala, né, o IEF, que a gente faz mais tarde, mas tem o LDV, né? Tem, exatamente. Que a gente começa fazendo com crianças menores, né? Sim, e é isso, amor, para cada faixa etária e para cada resposta, para cada padrão de audiometria que você encontra, a gente vai ver o que a criança consegue fazer ou não. Eu até contei na semana passada numa live que eu falei, a gente fez o exame de uma criança de 1 ano e 11, 1 ano e 10 meses, que a gente fez via aérea, via óssea mascarada, nas 4 frequências nas 2 orelhas e SRT. Eu falei para a Gesiela, quando a gente foi entregar o exame, eu falei, quem pegar isso aqui vai achar que a gente inventou e mentiu, porque essa criança não tem 2 anos. Então, às vezes, Mônica, você pega umas crianças santas, assim, umas crianças que super colaboram e que super compreendem o exame, e a gente não para. A gente olha uma para outra, então, vamos fazer a óssea? Vamos.
Vamos mascarar óssea? Vamos. A criança está deixando e está colaborando, a gente tenta fazer o exame mais completo possível. Obviamente, eu tenho criança mais velha que essa que não deixa, que chora, que colabora. Então, eu vou tentar fazer o máximo possível dentro do tempo de atenção e do comportamento e da linguagem que aquela criança me permite. O que é muito importante na avaliação infantil, eu falo assim, a gente tem que ter sempre uma carta na manga. Então, não adianta ter só plano B, você tem que ter plano B, C, D e E. Então, a gente pode fazer o SRT com repetição de palavras, se a criança tem condição. Eu posso fazer o SRT com figuras? Posso. Posso fazer o SRT com ordem simples? Posso. A gente tem que ir vendo o que rola com aquela criança, né? Não dá nada, não repete, não me responde para a figura, vamos fazer um SDT, né? A gente sempre tem um recurso ali para tentar extrair o máximo de informações possíveis. E os sons de Ling? Então, os sons de Ling a gente acaba não utilizando na avaliação audiológica básica, né? Então, quando vem uma criança para uma audiometria, para uma avaliação de áudio, a gente se concentra em fazer imitância, o áudio tonal e a áudio vocal, que a gente conseguir, né? De acordo com a resposta de cada criança. Quando eu não consigo uma áudio tonal satisfatória, a gente tem as emissões lá na clínica e eu tento fazer as emissões para me dar um pouco de alívio, né? Eu não gosto de deixar embora sem muita coisa. Então, se a criança não me deu uma áudio consistente, eu tento pelo menos fazer umas emissões para saber se, né, pelo menos passa ou falha, mesmo que ela já tenha feito na maternidade. Os sons de Ling eu utilizo mais na avaliação das crianças para prótese ou para implante coclear, ou para as crianças que estão em acompanhamento, que estão para reabilitação, porque daí a gente faz uma avaliação um pouco maior da percepção de fala. Né? Então, aí eu utilizo o som de Ling. A não ser que a criança também não me responda nada, é que eu faça instrumental. Aí eu posso fazer né, o tambor, o agogô, o guizo, o sino, e você faz a reação para a voz, e eu posso utilizar os sons do Ling, ou chamar o nome da criança. Mas, em geral, a gente acaba conseguindo alguma coisa de tonal. A gente é bem insistente. E qual tipo de estímulo que você gosta de usar? O Warble? Eu uso normalmente o Warble para criança, né? Se é uma criança que responde bem, a gente pode usar o tom puro. O equipamento que eu tenho tem o Fresh Noise também. Então, para algumas crianças, tem alguns estudos que falam, algumas crianças com perdas maiores ou com menos atenção ao som ou com neuropatia podem responder mais para tons de ruído, né? De banda estreita, como o Narrowband ou o Fresh Noise. Então, se ela não respondeu para tom puro, não respondeu para o Warble, eu tento o Fresh Noise e tento o ruído também. Mas mais do que o tom, Mônica, uma coisa que a gente tem observado na nossa prática clínica é um efeito do transdutor na criança. Tá? Vamos falar sobre isso. Você quer falar? Fone de inserção ou fone supraoral? Então, pode falar. Muitas vezes o insucesso na audiometria é porque a criança não suporta ficar com o fone. Não é toda criança que gosta daquele fonão. Porque realmente o fone supraoral na cabeça da criança pequenininha, ele pesa, né? Aquele fone nosso convencional, TDAH, ele é apertado, ele tem aqueles ferros aqui, ele não é um fone confortável, né? Então, assim, muitas vezes aquilo pesa, daí a criança abaixa a cabeça, porque a criança se mexe durante a avaliação. A criança não fica ali estátua, bonitinha, né, apertando o botão. Então, a criança se mexe, ela abaixa a cabeça, daí aquele fone cai. Aí você tem que pôr o fone de novo. Daí ela vira pro lado, aquele fone cai. Você tem que pôr o fone de novo. E ela se irrita com isso. Na nossa experiência recente, a gente tem tido uma melhor aceitação do fone de inserção, tá? Então, porque a gente põe uma orelhinha, põe devagarzinho, então a criança que deixa chorar, a gente vai brincando, a espuminha, porque ele não pesa. Às vezes ela fica tentando olhar porque fica aquele fio aqui, então às vezes ela mexe no fio, mas se ela tá no colo da mãe, às vezes a gente prega na mãe e o fio vem da mãe para a orelhinha da criança, né? Então eu tenho tido uma aceitação maior dessas crianças pequenininhas, por incrível que pareça, com um fone de inserção, porque não fica aquele negócio, ela tem uma liberdade de movimento maior e aí ela fica mais tempo com um fone na orelha e eu consigo
um pouco mais de resposta. Quando é uma criança que já vem para um processo de protetização, que veio com esse diagnóstico, com falha de triagem e vai ficar conosco para o acompanhamento, a gente faz o molde da orelha da criança e aí eu acoplo o fone de inserção no molde da criança. É a melhor situação possível, porque ele fica firme, fica bonitinho, ela não se incomoda e a gente consegue um monte de coisa legal com isso. E hoje a recomendação internacional, principalmente do grupo do Canadá, lá do pessoal da Susan Scully, né, de Ontário, que pesquisa muito infantil, da Patricia Rush também nos Estados Unidos, que a gente tem visto, eles recomendam que essas crianças que vão para prótese, a gente tire o limiar com o fone de inserção acoplado no próprio molde da criança. Então, a gente tem feito dessa forma, quando ela vai ficar para protetização conosco, fazer com o molde mesmo. Senão, a gente faz com a espuminha de inserção nas outras crianças e tem dado certo. O fone TDAH realmente é um risco, né? Porque pode ser que movimente, a criança tenta mexer, sair do lugar, aí dá um colabamento. Pode colabar, porque às vezes é bem pequenininha a orelha, né? Você tem o risco de colabamento também. Mas o que mais me incomoda é que ela se mexe e o fone cai. Ela se mexe e o fone cai. E aí não fica produtivo o exame. Mari, qual que é a sua opinião sobre a ordem dos exames? Porque eu particularmente gosto muito de começar pela logo, né? Antes de fazer a tonal. O que você pensa sobre isso? Então, quando eu dava aula na faculdade, a gente ensinava as alunas a uma ordem. Tá? Então, a gente sempre deixava a imitância por último, porque é um exame mais supraliminar, com barulhos mais altos. A gente começava pela logo. Hoje, no dia a dia clínico, eu acho que para o raciocínio é legal para quem está começando a pegar a prática com criança, porque a logo você sempre tem aquele contato de troca, né? De conversa, troca de turno. Então, a criança vai entendendo o que é para fazer, você já começa a ver um pouquinho a linguagem dela. Hoje, depende muito. Eu não sigo sem uma ordem, tá? Às vezes a criança já entendeu, já era paciente, a gente já conhece, já sabe fazer audiometria, eu começo pela áudio. Criança, às vezes ela chega dormindo, aí eu começo pela imitância para aproveitar que ela está quietinha dormindo e depois quando ela acordar eu faço a áudio. Às vezes tem criança que a gente começa pelo condicionamento porque ela quer brincar. Então, hoje eu não sigo uma ordem rígida do exame, né? Eu vou muito ali, como é que tá a criança funcionando, gostou dessa brincadeira, vamos começar, deu certo, vamos continuar, né? E a pesquisa de tom puro, 500.002, 500.002.4, depois você faz as outras, como é que tá o teu protocolo? Se ela, assim, eu tento sempre pelo menos 500.002.4. Tá? Se foi sucesso, 500.002.4 e a criança tá que nem esse menininho da semana passada. Nossa, sucesso! Aí eu vou tentar 250, 3, 6 e 8, né? Mas ou a criança é maior ou é uma criança parceirona pra gente conseguir isso. Eu tento sempre 4 e 4, 500, 1, 2 e 4. Tem criança que eu não consigo as 4 em cada orelha, então eu tento pelo menos vai o que dá, né? 1.002, 502, 500.002 e volta no retorno e a gente tenta as outras, né? Então, às vezes eu consigo as 4 numa orelha, na outra orelha a criança desanimou, ficou brava, se irritou, tá com fome, tem que ir embora, então volta no retorno, a gente faz a outra orelha, ou eu faço 2 frequências numa orelha e 2 na outra, depois ela volta pra gente tentar mais alguma coisa. Tem família que não tem essa disponibilidade de voltar e o que o médico queria era mais ver se tinha efusão na orelha média, não. Então, ele queria saber se tem curva B, se tem gap. Então, o que eu consegui ali, que responde a pergunta dele, valeu naquele momento, porque ele precisava decidir sobre a cirurgia. Então, depende muito. Isso, inclusive, faz parte da decisão da ordem dos exames, né? Exatamente. Qual é o objetivo dessa avaliação, né? Exatamente. Então, quando é uma criança, né, que a gente pergunta, a primeira vez que vai fazer o exame, por que está fazendo? Não, eu estou fazendo porque o médico quer saber se tem secreção para saber se ele vai operar, né? Isso vai influenciar na decisão do médico de pôr um tubo, não pôr um tubo, de marcar a cirurgia dessa criança ou não. A timpanometria ali é imprescindível para mim e tentar pelo menos uma frequência para eu ver se tem gap, né, ali. Então, tentar uma aérea
pelo menos 1, 2 frequências de cada lado, porque o que o médico quer saber é se essa secreção que ele está vendo ali está rebaixando o limiar dessa criança de uma forma significativa ou não. Então, depende muito, né, qual é a finalidade desse exame, para a gente ver o que eu vou ter que aproveitar ao máximo naquele período que a criança está ali comigo. Uhum. O Thiago lembrou de um ponto aqui que realmente é um pouquinho difícil com criança, especialmente menor. Vibrador ósseo. Vibrador ósseo, Eu tô para ver quem vai criar um vibrador acolchoado, assim, bonitinho, porque o vibrador do arco, a gente sabe que ele não tem ajuste, então às vezes ele fica enorme na cabeça da criança, ele aperta. Então, a gente tem muito as boas e velhas toalhinhas e espuminhas que a gente, às vezes, tem que colocar, tipo, um chapéuzinho de toalha para fazer, tipo, um forro aqui na cabeça da criança para o vibrador passar por cima. E muitas vezes a gaze dobradinha, porque fica aqui embaixo, sai do lugar, exatamente. É um exame e a gaze dobradinha para ficar aqui, porque se começa a apertar aqui, né, o apoio, a criança também não gosta. E aí, quando você tem que mascarar, é outro sacrifício. Por isso que eu gosto muito do fone de inserção. Eu sou meio fã do fone de inserção, porque quando você tem uma criança com uma cabecinha pequena, que você tem que pôr a óssea e você tem que pôr a aérea para mascarar, por exemplo, uma perda unilateral, que agora tem chegado para a gente avaliar cada vez mais cedo, preciso mascarar o outro lado. O que acontece, né? Ou nessas condutivas mesmo, que você precisa saber, aí você colocar um vibrador, que já é ruim de colocar, e mais o fone por cima, não cabe na cabeça da criança. Então, às vezes, eu coloco o vibrador bonitinho, a gente coloca a gaze aqui, coloca as toalhinhas e o fone de inserção para mascarar. É muito mais light, é uma coisa a menos em cima da cabeça da criança. E aí funciona bem legal. A gente mascara com fone de inserção e tira a vibração com a óssea. É muito mais confortável para a criança. Uhum. Lembrando que para usar o fone de inserção precisa fazer algumas modificações de calibração no equipamento, né? Isso, eu vi que alguém perguntou onde compra. Não é só comprar. Você tem que comprar o fone de inserção, que é característico ao seu equipamento. Eu não sei te dizer se todo o audiômetro tem a saída para fone de inserção. Então, você tem que ver isso com o seu fabricante, comprar o fone recomendado pelo seu fabricante. Então, a minha sugestão é sempre comprar com o fornecedor do equipamento e ele tem que ser calibrado. Então, quando a gente faz a calibração do audiômetro, você faz a calibração da via aérea, da via óssea, das caixas, né, dos alto-falantes, se você tem campo livre, e do fone de inserção. Então, você tem que fazer a calibração de tudo. A Elisa está perguntando, quando a áudio está inconsistente, você coloca os valores e diz que foi inconsistente ou não coloca os valores e escreve que não foi possível realizar a avaliação? Tá, então quando eu tenho uma criança que está me respondendo, eu tento saber pelo menos se alguma daquelas intensidades a resposta é consistente. Então, por exemplo, pode ser que 60, ela sempre me responda, bonito, sistemático, com consistência. De 60 para baixo, quando eu começo a diminuir, eu já fico com dúvida na resposta. Então, eu falo, 60, essa resposta foi consistente e sistemática, né? Não consegui limiares consistentes abaixo disso. Aí, normalmente, se foi a fono que me mandou, o médico, muitas vezes eu ligo para quem me mandou, nesses casos mais cabeludos, mais difíceis, assim, que tem, né, as crianças que têm maior dificuldade, que às vezes tem outros comprometimentos associados, então eu costumo ligar e falo, olha, veio o seu paciente aqui fazer exame, eu fiz isso, consegui resposta para isso é certo, ela responde para isso, menos que isso, não consegui. Estou te mandando o exame e está indo com essa observação. Eu gosto muito de falar. Quando eu não consigo resposta consistente para nada, né, que não foi consistente em 60, não foi em 40, não foi em 80, foi aquela coisa que ora sim, ora não, e que eu não tenho certeza, eu não marco os limiares, coloco uma observação de que foi tentado, porém
as respostas não foram consistentes, não pude retestar e confirmar os limiares, e por isso eu fiz a timpanometria e as emissões, ou fiz só o teste de fala e a timpanometria. Então, tudo que eu tentei, eu coloco lá no relatório, né? Eu acho isso muito importante, a gente anotar todas as tentativas, qual foi o comportamento da criança, se ela reagiu, se ela não reagiu, tudo isso. Tem uma pergunta sobre áudio comportamental. Quais são os instrumentos musicais que você trabalha e de que forma você calibra isso? Na verdade, de que forma você mede, né? Para ter certeza ou ter uma ideia de que você está em 30, né? Tá em que intensidade? Então, a gente não tem muito esse parâmetro. A gente tinha para vender o kit de instrumentos da Cristina Simonetti, que era um kit calibrado. Ele saiu do mercado por um tempo, depois ela me falou que estava retomando isso. Não sei se ele já está para vender de novo, porque era um kit que vinha com a calibração. Ele foi feito, né? E você tinha lá no manual a calibração específica. Uma época que a gente trabalhava no hospital, a gente chamou o Orlando e ele fez a calibração com o decibelímetro. Então, aqueles equipamentos do hospital, a gente tinha qual era a faixa de frequência e tinha qual é... A gente não tem, na verdade, né, Mônica, um padrão para os instrumentos. A gente não tem hoje um kit fechado, padronizado, que tem que ser esse sino, que tem que ser esse tambor, que tem que ser esse agogô. Então, eu uso avaliação instrumental quando a gente não consegue outra resposta. Então, eu uso, mas ela não é uma avaliação tão precisa. Para mim, ela tem mais uma importância em saber, assim, a criança procura, a criança está buscando, ela está localizando. Eu tenho decibelímetro no consultório, então eu consigo medir na distância que eu fiz e saber mais ou menos qual foi a intensidade utilizada, mas a gente tem muitos fatores de interferência na avaliação instrumental. Se sou eu que toco, se é você que toca, você pode tocar com força diferente da minha, o seu fraco não ser igual ao meu fraco. O ângulo faz muita diferença. A distância faz diferença. Então, para mim, ela traz um dado assim mais sobre o comportamento, sobre como a criança reage e um limiar muito estimado. Então, eu sempre tento buscar alguma coisa mais objetiva. Então, se é uma criança que eu vou buscar essa audiometria, até que eu consiga alguma coisa de limiar audiométrico mesmo, que é mais confiável, é mais fidedigno. E se eu tenho que pôr prótese nessa criança, eu não ponho só com instrumental. Aí eu vou, se ela não faz audiometria de jeito nenhum, eu vou usar os meus dados objetivos, eu vou me basear nas respostas do potencial de tronco por frequência específica ou no potencial de estado estável, que eu acho mais confiável do que a instrumental para eu fazer um audiograma e colocar uma prótese numa criança, por exemplo. Tá? A Jana está perguntando se você faz apenas de sílabos em crianças bem pequenas. Depende da criança, né? Então, assim, um IRF numa criança que ainda não tem o quadro fonológico completo, é melhor você fazer com dissílabos por conta da inteligibilidade de fala, né? E pra gente tirar aquela dúvida se ela errou porque ela não entende ou se ela errou porque ela ainda não produz aquele fonema. Então, você pode fazer com dissílabo. Quando a criança tem uma inteligibilidade de fala boa e ela compreende bem, tem criança que você bota a gravação de monossílabos e ela faz bonitinha, que dá vontade de apertar as bochechas. Então, depende muito de como é a produção de fala da criança, como é que é o contato dela, como é que é a comunicação da criança. Você pode usar os dissílabos para ter mais certeza mesmo, né, do que dos monossílabos, mas se é uma criança que já tem uma produção de fala boa, você pode usar os monossílabos. Ou então usar objetos, né, ou figuras. Sim. Muitas vezes a criança não fala bem também, né, então corre o risco de você... Sim, na tese da Gesiela, ela fez uma pesquisa, né, com listas de fala, para listas de palavras, e ela viu que também a criança repetia melhor palavras que são do contexto dela, né, do dia a dia dela, do que listas de palavras que ela não conhece, por exemplo, né? Então, todos esses cuidados a gente tem que ter. Mesmo quando eu faço um SRT com figuras, por exemplo, a gente sempre checa antes se a criança conhece aquelas figuras antes de eu pedir para que ela aponte, né? A Gigi está colocando aqui partes do corpo para apontar. Exatamente, você precisa saber que ela compreende aquilo para poder solicitar, né? Se ela não sabe o que é pé, eu não vou falar, me mostra seu pé, né?
Então a gente sempre brinca com a criança, faz as brincadeiras, mostra o seu pé, cadê meu pé? Aí depois a gente faz formalmente abaixando o volume, né? Então, tanto para figuras quanto para ordem simples, se as palavras são do repertório da criança, é muito melhor. Uhum. E com relação às crianças um pouquinho mais velhas, vamos falar aí de crianças de 4 anos, 3, 4, 5 aninhos, Tá. que ela ainda está naquela transição, né? Ela é criança, mas ao mesmo tempo ela já tem um comportamento um pouco mais maduro, né? Sim. Essas daí são uma delícia. Eu adoro. Então, a gente faz aquela audiometria bem lúdica, né? Então, a gente inventa a história. A gente tem fantoches lá no consultório. Então, a gente tem um cachorrinho que ele abre a boca, por exemplo, e a gente tem batatas fritas de mentira. Então, a gente brinca com essa criança. Olha, meu cachorro tá com muita fome, você precisa me ajudar a dar comida para ele. Você tem cachorro na sua casa? Vamos me ajudar a dar comida pro meu cachorrinho? Vamos. A criança entra na cabine, a gente tem até vídeo disso, que a gente mostra nas aulas, eu e a Gesiela, né? Então, aí você vai me ajudar a dar comida pro meu cachorrinho. Então, fica lá o cachorrinho com a boca aberta. Olha, só que você só pode dar comidinha quando o cachorrinho latir, né? Então ela coloca, e o tom do warble, quando ele tá no 500, no 1000, ele parece um latido, porque fica um né? Então eu falo, olha, quando o cachorrinho latir, você dá a comidinha. Então a gente condiciona a criança, e aí a gente tem o dinossauro, então aqueles meninos mais hards, eles gostam do dinossauro, a gente dá comida pro dinossauro. Eu tenho umas estrelinhas, então também a gente dá biscoito de estrelinha, ou tem que colocar estrelinha no cofrinho. Então o brinquedo de encaixe para condicionar não precisa ser o ábaco necessariamente, né? O que importa é a atividade, a criança entender aquele condicionamento que ela vai ouvir e ela tem que responder daquela forma. Então pode ser com ábaco, pode ser dar comidinha para o cachorrinho. A Marisa falou aqui de dar comidinha para o piu-piu. A gente tem um papagaio lá também, que é nosso mascote da audição na criança, é o nosso símbolo. A gente tem ele de pelúcia, a gente mandou fazer, então pode dar comidinha para o papagaio. Então, na verdade, você tem que criar esses recursos, e nessa faixa etária aí de 3, 4, 5, eles são lúdicos. Então, a gente inventa uma história e eles entram na brincadeira com a gente, né? Se não é aquela criança que tem medo, que está assustada, que teve uma experiência ruim, em geral, eles colaboram bem. Mesmo na hora de fazer imitância. Hoje em dia, né, a imitância é um exame que a criança tem que estar quietinha, mas ela pode estar assistindo um filminho, ela pode estar vendo alguma coisa assim. Então, assim, a gente tem uma televisão lá na sala grande, então muitas vezes o Netflix é nosso melhor amigo. A gente fala, o que você quer assistir? Então nós vamos fazer um teste, você tem que ficar igual uma estado, você vai ficar vendo Patrulha Canina. A criança fica lá babando na Patrulha Canina, você faz o Y, o contra. Agora, tem criança que chora, que não deixa, eu tento fazer a TIMP e pelo menos um pouco do reflexo, faço só o contra, faço só o Y, faço o que ela deixar. Sempre tenta. Não são todas que vão deixar fazer tudo, Mo, isso acontece, né? E o Alan perguntou, a Gisela já até respondeu, se você utiliza lista de palavras gravadas ou você faz ao vivo. Então, se é uma criança que colabora, para adulto é nossa rotina fazer com material gravado, tá? Então, para criança maior e adulto, a gente faz sempre com material gravado, porque é padronizado, ele fica mais certinho, tem menos fator de interferência. Para criança pequena, muitas vezes a gente não consegue fazer com material gravado, porque eu vou usar isso, vou usar as palavras do dia a dia, vou fazer com ordem simples, vou fazer com apontamento de figuras, e aí eu vou ter que usar o que eu tenho ali. E aí eu faço a viva voz, né? Faço com a minha voz no microfone, tá? Mas se é uma criança que dá conta e que permite, a gente tem a preferência pelo material gravado. E crianças com TDAH? Como é que a gente avalia? A gente avalia da mesma forma. Ela vai querer pegar os seus fios, ela vai ficar se mexendo, ela vai levantar. É um exame que vai... Por isso que eu falo, assim, não dá para você marcar a criança de meia hora. Impossível, né? Quando a gente marca a avaliação de uma criança, é pelo menos 1 hora, com possibilidade de retorno se precisar, né? Então, a criança com TDAH, a gente tem que fazer o máximo que a gente puder
dentro do limite de atenção dela. É como fazer processamento auditivo em criança com TDAH. Vem aos montes. Às vezes a gente não faz tudo numa sessão, né? Então é aquilo, volta para a cadeira, agora põe o pezinho para cima, senta bonitinho, arruma seu corpo e vamos embora. A gente tem que ficar monitorando muito isso. Por isso que eu falo, para algumas crianças, a gente está em duas durante a avaliação, facilita muito. Porque daí você pode ter uma monitorando a criança e a outra se concentrando nos estímulos, né? Então, para esses casos, ajuda bastante. Já algumas pessoas já perguntaram sobre avaliação em autista, né? Que também existem alguns cuidados. E sim, o que você diria para a gente aqui? Então, quando a gente fala da criança com transtorno do espectro autístico, você tem a criança do A ao Z. Você tem aquela criança que está dentro do transtorno, mas que ela super colabora, que ela condiciona muito bem e que você consegue fazer um condicionamento excelente com essa criança. E você tem até aquela criança que é não verbal, que não faz contato, que é uma criança que é muito mais comprometida do ponto de vista da comunicação e da compreensão do exame, né? Então, varia muito. O que é muito importante, dependendo do grau de severidade do transtorno, é a gente conversar ou com a família ou com um profissional que acompanha, porque em geral essa criança tem um psicólogo, tem um fonoaudiólogo. Muitas vezes esse profissional vem durante a avaliação para nos ajudar, que é o profissional que tem o contato com a criança, que tem o vínculo. Então, não é raro, nesses casos mais graves, que a psicóloga venha junto, ou já tive casos que a TO veio junto, ou que a própria fonoaudióloga vem junto, porque ela conhece o padrão de resposta da criança, e isso nos ajuda no condicionamento, né? Eu já tive criança que eu tive que condicionar, por exemplo, dando biscoito, porque a psicóloga falou, ele vai funcionar desse jeito, então você combina com ele que a cada X respostas você vai dar o biscoito para ele, entendeu? Eu já tive criança que eu tenho uma paciente que ela vem de Curitiba, que ela acompanha comigo, ela vem para avaliação periódica, ela é uma criança com paralisia cerebral, e ela usa comunicação alternativa, ela usa as pranchas de figuras. Então, a gente vem a AT dela junto, explica. Então, a mãe tirou foto da cabine, tirou foto minha, foto da Gesiela, foto da Sandra, que trabalha com a gente, foto dos meus equipamentos. Ela montou. Então, antes da criança vir, ela explica para a criança onde ela vai, o que ela vai fazer. Exatamente. Aí a gente tem o sim e o não na prancha da criança, quando ela escuta, ela vai apontando. Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo, né, Mo, de acordo com cada criança. Às vezes vem uma, a gente não consegue fazer nada no primeiro dia. E a gente fala, não, então para tudo, vamos ver o que essa criança pode responder. Então, vamos tentar um retorno dessa forma, e a gente tenta. E tem aqueles casos que são mais comprometidos mesmo, que a criança não responde, não fica com um fone, e aí a gente precisa de um exame objetivo, muitas vezes com sedação. A gente orienta isso com a família, discute com o médico da criança, com o profissional, com o fonoaudiólogo que acompanha, encaminha para um serviço de confiança, né? Acolhe essa família, explica tudo, e muitas vezes a gente precisa realmente de uma avaliação com sedação mais objetiva para tentar compor os resultados, né? Fazer esse cross-check. Mari, já está chegando no final nossa live, infelizmente. Passou muito rápido, né? Tem mais duas perguntinhas aqui que acho que dá tempo de responder. Primeiro, qual é o material gravado que você usa? Tá. E a outra... Já vou responder. O que eu tenho é o material gravado, a lista de sentenças para SRT e RF da Ângela Ribas, né? Que ela publicou, ela fez essa lista padronizada e está gravadinha, bonitinha. Então, eu uso essa daí. Você sempre faz avaliação com pedido do médico? Ou você faz encaminhado por outro profissional da saúde ou pelo fonoaudiólogo também? Em geral, eles vêm com um pedido médico, mesmo quando é o fonoaudiólogo que pede, como lá na clínica eles acabam